Bom dia a todas e todos. Eu queria deixar aqui nesta reunião da CEP a minha fala de despedida da representação discente. Queria agradecer a todas as conselheiras e conselheiros por esses 2 anos de aprendizado nesse conselho. Acho que foram experiências muito boas que eu vou levar tanto para a minha vida profissional quanto para a minha atuação. E eu queria agradecer também os meus companheiros, companheiras do movimento estudantil, dar um salve para aqueles que estavam aqui na universidade em 2016, quando nós tivemos conquistas muito importantes. Nós conseguimos conquistar as cotas étnico-raciais, usando para isso métodos legítimos de mobilização. E eu não acredito que nós teríamos conseguido essa vitória sem fazer greve, piquete e ocupação. Então, eu queria registrar aqui que foram métodos legítimos, sim, que muitos docentes que hoje falam das políticas de ações afirmativas eram veementemente contra, expressando as suas opiniões em sala de aula, em redes sociais. E então, eu acredito que a gente tem hoje uma universidade mais acessível e mais democrática graças à mobilização estudantil em 2016. E é óbvio que a gente poderia ter tido menos conflitos. O ideal seria se nós tivéssemos tido menos conflitos e se a gente tivesse menos cicatrizes dessa greve até hoje, se a reitoria na época tivesse tido uma atuação um pouco melhor. Então, fica também um recado para os candidatos a reitor da próxima gestão, para que tentem dialogar mais com os estudantes. E eu queria registrar também que a memória estudantil, muitas vezes, ela é subestimada. Mas nós temos uma memória coletiva, sim. Então, da mesma forma que docentes lembram quais eram os estudantes envolvidos nos piquetes, nós também lembramos quem era diretor na época, e hoje é pró-reitor, é representante docente, é diretor da Inova, enfim. Nós também lembramos quais eram os professores que fizeram perseguições contra estudantes. Então, os estudantes têm uma memória que muitas vezes é subestimada, assim como nós também ouvimos várias vezes que estudantes são passageiros nessa universidade. E sim, de fato, nós podemos ficar aqui menos tempo do que os docentes, mas isso não quer dizer que a gente não consiga transformações muito importantes. Eu e os meus companheiros do movimento estudantil conseguimos transformações muito importantes nessa universidade, talvez mais até do que docentes que estão aqui há muitas mais décadas do que a gente. E nós somos passageiros, mas nós ainda estamos aqui. Então, quem estava na graduação naquela época foi para pós. Quem está no mestrado vai para o doutorado. E nós seguimos. E da mesma forma que eu estou aqui hoje, por causa da atuação em 2016, eu sei que a mobilização pelas bolsas em 2020 também vai deixar um legado muito grande. A representação discente do Conselho Universitário no ano que vem é toda composta por pessoas que estão acompanhando essa luta dos bolsistas SAI. Então, eu acho que nós permanecemos aqui e nós deixamos marcas nessa universidade que são importantes. Então, mais uma vez, obrigada a todas e todos pelo aprendizado. Nós seguimos em frente e até 2022. Obrigado, Patrícia. Matheus. Bom dia a todas e todos. Gostaria de agradecer também aos colegas conselheiros e conselheiras. Esse ano que foi difícil, a gente teve muitos embates, mas também momentos muito bons nessa universidade, momentos de união, em que a gente realmente sentiu o significado de viver numa universidade mais diversa, mais plural e mais democrática. E isso veio com muita discussão, isso veio com muito diálogo e também com pontos de atrito. Eu queria agradecer imensamente a todos os conselheiros e conselheiras pelo aprendizado, agradecer a Patrícia,
que também comigo e com os demais representantes discentes de pós-graduação fizeram um trabalho extenso de estudo, de analisar as pautas da universidade, de estar de cabeça, de entrar de cabeça nos assuntos da universidade. Acho que a gente demonstrou aqui várias vezes que a gente sabe fazer isso com seriedade, que a gente sabe fazer o diálogo e a discussão, e muitas vezes a gente travou o bom combate, né? Então, fico triste ao ver que alguns colegas conselheiros ainda voltem ao tema da greve de 2016, porque se hoje a gente comemora uma Unicamp mais plural, não foi porque a gente votou no Conselho Universitário, infelizmente, como muitos querem acreditar, mas porque antes dessa votação, muitos estudantes se lançaram sem medo de ser perseguido, em defesa da universidade, em defesa das cotas étnico-raciais e sociais, em defesa da permanência estudantil. Vai chegando a eleição reitoral, né? E vários docentes começam a nos procurar, mas nós sabemos quem de fato estava do nosso lado e quem perseguiu estudantes e foi promovido com pró-reitorias. Meu sonho é que um dia essa universidade tenha um pró-reitor de graduação que tenha sido bolsista SAI. Eu ainda vou viver para ver isso. E que um dia a coordenadoria geral da Unicamp seja assumida por uma pessoa, talvez, que tenha entrado à universidade pelo vestibular indígena. Eu saúdo os novos representantes discentes e tenho certeza que eles vão, como a gente já tem feito, trabalhado com seriedade nas câmaras e nos órgãos colegiados. Tenho certeza que essas pessoas sonham também o sonho que eu sonho para essa universidade. Então, por isso, quero agradecer novamente, agradecer ao professor Marcelo, agradecer todos os pró-reitores e todos os membros, mas principalmente os meus colegas da representação discente. Eu acho que a gente fez uma boa luta até aqui, conseguiu várias vitórias, perdemos muitas coisas, mas a gente fez isso de pé. A gente fez isso defendendo os nossos pontos de vista, defendendo uma universidade cada vez mais democrática. Então, agradeço e saúdo também, desejo boa sorte a todos que se lançarem a candidatura de reitor da universidade e de vice-reitor, porque eu considero que a gente tem um papel fundamental como protagonista no momento obscuro que a gente está vivendo. Então, a Unicamp tem que assumir esse papel de protagonismo com pessoas que, de fato, se importem com isso. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, eu vou abrir até minha câmera aqui, né? Como é a última CADE que eu estou participando. Eu acho que eu vou no mesmo caminho, para dizer a verdade, já estava pensando em ir no mesmo caminho da fala do Kiko. Tanto na questão desse momento, que é a última CADE nossa, e esse espaço do expediente, para ser um espaço também do registro, da memória, do que foi todo esse momento que a gente vivenciou aqui, participando, dialogando, discutindo, e eu gostaria de parabenizar a diretora executiva de Direitos Humanos, a Nery, e a professora Débora Jeff, coordenadora da Comissão Assessora para a Diversidade Étnico-Racial, pelo mês da consciência negra, dentro de uma programação intensa, significativa, importante e relevante para a universidade, que trouxe várias questões, várias reflexões e proposições, que foi a Unicamp África, que finalizou ontem com uma mesa maravilhosa de fechamento. Gostaria também de colocar toda essa memória que o Kiko traz e também que antes de estar na própria universidade, no Consul, vem de movimentos sociais, vem de militância e sempre tive admiração pelas instituições que estão fazendo a luta e democratizando a universidade, a STU, a do Unicamp, a todas e todos docentes que sempre tiveram parte nessa construção e na ampliação e nessa diversificação e nessa democracia universitária, que eu considero aqui, mesmo que seja ainda uma distorção, que na questão da nossa representação discente
dentro dos colegiados, ainda a gente tem que avançar, mesmo que a gente veja ainda que pouca representação de mulheres nesses espaços, e principalmente das mulheres negras, dos homens negros, mas já tem muitos avanços, e também quero saudar a meus companheiros que vão estar assumindo a partir do próximo ano o Consul, e eu acho muito importante destacar esse espaço, essa Câmara, como um espaço também de pensamento, discussão e de aprofundamento de uma política, que a política não se dá em abstrato, só fala na sua discursividade, mas também de negociar a partir da ação dela, a partir da institucionalização dela que a CAD faz, a COP faz. Então, eu também gostaria de reivindicar e também reforçar a fala da conselheira Patrícia anterior da questão da importância da greve de 2016, da ocupação, do que a gente produziu nessa universidade. Cada pessoa que foi também fazer um desagravo às pessoas que foram acusadas na reunião passada, que trouxeram uma contribuição para a universidade ser o que ela está sendo e que ela pode ser daqui para frente com todo esse planejamento estratégico que a gente fez e o que a gente tem para colaborar. E dentro de todas as nossas divergências, eu nunca deixei de considerar e de admirar cada docente que está aqui, mesmo que pense diferente. Eu saio daqui com um saldo de aprendizado muito grande, assim, para minha vida, para a participação, para tá levando, e eu acho que a democracia se faz assim, né? A síntese dela é, dentro da divergência, a gente constrói coisas importantes para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, né? Então, é mais esses agradecimentos mesmo e me despedir de todas as minhas companheiras e companheiros que estiveram aqui junto na CAD, principalmente a nossa bancada discente, e desejar melhores para a mãe da conselheira Esther, que não pode, a Esther não pode estar aqui porque a mãe dela não está bem, está no hospital, então ela está acompanhando a mãe dela, então todo desejo de melhorias para sua mãe, Esther, e também para o meu companheiro Carlos, que sempre foi na gestão passada, na participação passada, e trouxe várias questões pertinentes da permanência, da moradia, que é um companheiro que eu considero muito. Então, é isso, e só agradecimento mesmo. Obrigado, Robson. Maria Helena. Muito bom ver todos e todas com saúde. Hoje eu estou saindo dessa casa. Aprendi muito nos instigantes debates que travamos aqui nos 2 anos em que nela representei os estudantes de graduação. E por isso, nesse momento de despedida, eu deixo aqui a minha percepção e um aconselhamento sobre esse futuro próximo. Eu falo enquanto estudante que não sai apenas deste conselho, mas também como estudante que se afasta desta universidade, da qual tenho muito apreço, e me afasto no momento mais crítico que ela vive orçamentariamente, desde a autonomia universitária. A crise orçamentária da Unicamp, que pode ter seu fatídico dia D, antecipado caso o governo do Estado efetivamente não repasse os 157 milhões excluídos por hora de nosso orçamento, por meio de uma manobra contábil, tem no horizonte mais próximo ou mais tarde o esgotamento dos recursos. Nenhuma alternativa de autofinanciamento aqui aprovada será capaz de postergar o fatídico destino que a evolução da estrutura de despesas e de financiamento constituídas com a autonomia universitária impõe a essa instituição. Dito isso, 2 alternativas evidentes para a sobrevivência da universidade encontram-se postas. A primeira é o aumento do suporte financeiro do Estado, a alternativa que até 2022 se mostra plenamente inviável, visto que o atual governo, não satisfeito em tentar a retirada de nossos recursos com a PL 529, agora o ameaça fazer pelos recursos condicionados. A segunda alternativa é a que já encontra-se em curso, tão comentada aqui, inicialmente de forma emergencial, mas que tende a tornar-se regra, que é a sustentação orçamentária pelo contínuo rebaixamento da atratividade das carreiras docentes e não docentes da universidade. A alternativa é em cima do salário de vocês, que já estão chegando a níveis de 2005, reparem. Se prolongada essa solução, o que se anuncia, e isso tem que estar claro a todos e todas da nossa comunidade, para a gente não cair em ingenuidades, é que aquilo que vocês, ao conversar com seus filhos, muitas vezes podem contar de que a escola pública já foi de excelência e hoje é precarizada, eu teria de contar aos meus filhos, que na época que eu estudei na Unicamp, ela era de excelência. A universidade pública é um projeto de Estado, e assim sendo, a sua sustentabilidade passa pelo Estado garanti-la. Isso é no mundo todo. Caso não consigamos legitimar
e defender a universidade politicamente, o que ocorrerá é a falência da universidade. Esse comentário se põe de extrema relevância neste momento, pela inabilidade de alguns conselheiros e conselheiras que precedem suas análises de seus rancores políticos individuais, enquanto o professorado, frente à greve estudantil de 2016, há tanto ultrapassada, do que da necessidade de se constituir uma unidade na comunidade universitária, em vistas da legitimidade política necessária à sustentação da universidade. Guardem essas palavras. Quando esgotarem-se os recursos de nossas reservas, visto que o patamar das despesas alcançou um nível estruturalmente elevado, e não apenas os salários das senhoras e dos senhores estiverem mais atrasados do que hoje já se encontram, mas quando não houver dinheiro para pagá-los, espero que não aconteça, mas é possível, nós vamos necessitar mais que nunca da mobilização dos estudantes. Essa mesma mobilização que no expediente da última sessão do Conselho foi novamente criminalizada. Aqueles a que acreditam que será recepcionando os novos membros da representação discente do próximo ano, neste Conselho, membros como eu, lamentando o arquivamento de um processo aberto à época da greve de 2016 contra um desses futuros representantes discentes, é a expressão do professorado que irá arcar com a falência dessa universidade. Eu fiquei muito preocupado, e por isso acredito ser de fundamental importância fazer essa ponte delicada, neste momento, entre o político e o orçamentário. Precisamos ter consciência e priorizar a unidade em defesa da universidade pública, meus caros. Na CAD falaram de democracia, e há de se imaginar que estes mesmos que falaram não devem saber de como ocorreram estes processos contra os estudantes, a revelia de qualquer processo democrático. E nós temos tudo isso documentado. Brevemente, no pós-greve de 2016 foram abertos sobre ambas as reitorias dezenas de processos para averiguar supostos excessos. Processos que incidiram em sua maioria contra pessoas negras e LGBTQ+, para não falar das perseguições em salas de aula. Processos, e o próprio pró-reitor Chico pode confirmar isso, em que os julgadores das comissões de sindicância chegavam a afirmar ter certeza dos fatos, mesmo que sem provas, em que diretores declaradamente anti-greve, que organizaram dossiês sobre os piquetes, almejando perseguições políticas, conduzissem não uma, mas a maioria das comissões de sindicância, e que incidiram em inúmeras irregularidades, procedimentos ilegais, prazos desrespeitados, decisões sem lastros em provas, a absoluta parcialidade das comissões e a imparcialidade desrespeitada, e o direito à defesa infringido, assim como o acordo de greve descumprido. E terminando por aqui, eu trago esses elementos para pôr de forma cirúrgica um conselho político e orçamentário aos demais. Sabemos que o orçamento ele expressa um conflito de interesses, é próprio dele. E neste é iminente que ocorram greves e ocorram mobilizações, especialmente caso cessem os recursos para a permanência estudantil, porque uma bolsa a menos para um estudante bolsista é um estudante na rua a mais. Também sabemos que a sustentabilidade da universidade tenha na luta política talvez uma das únicas garantias de salvaguardas futuras. Não a luta intra-comunidade, como alguns desejam, mas a luta política comum, nós, de nossa comunidade. Precisamos, assim, pensar urgentemente em prioridades de diálogo, de unidade e de defesa da universidade pública. Para não acontecer o que eu disse anteriormente, eu tenho que mencionar que a universidade que eu estudei não é mais de excelência para os meus filhos. Um ótimo ano para todos e todas e para a nossa universidade. Assim espero e agradeço muito a construção e a participação de todos e todas. E desculpe terminar com palavras ruins e pesadas, mas é isso que nós temos que ter clareza. E eu, enquanto estudante que sai dessa universidade, tenho que dizer com muito apelo a vocês que ouçam essas palavras, pois é o nosso destino fatídico que está em jogo. Muito obrigado. Vou